Boa tarde. Hoje vai ser com relação a conjuntos numéricos. Aquela parte da matemática que a gente usa, os naturais, os inteiros, os racionais. Isso é extremamente importante, porque tem questão que fala, vamos supor, x pertence aos reais, tal que... Então, se você não souber o que significa isso, x pertence aos inteiros, então é interessante que você saiba. Começando pelos naturais, uma forma de você memorizar como é que representa os naturais é como se fosse o seguinte: quantos irmãos tu tem? Quantos amigos tu tem? Você não vai falar, eu tenho menos um, tenho menos dois. Não, você fala, eu tenho zero, né? Não tenho nenhum. Eu tenho um, eu tenho dois, eu tenho cinco, eu tenho 10. Então os naturais se representam dessa forma, né? É o que a gente usa mais no dia a dia com relação, por exemplo, tu tem quantos carros? Eu tenho zero, tenho um. Então, né? Dessa forma. Aí os inteiros, aí os naturais a gente representa como um N, tipo com uma perninha a mais, tá? E os inteiros vai englobar aí os naturais e os negativos, tá certo? Então os naturais não englobam os negativos e os inteiros englobam os naturais e os negativos. Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E um detalhe, que eu até separei aqui embaixo. Quando você vê, por exemplo, naturais, inteiros, eu botei x aqui como se fosse a representação de qualquer um desses, que tiver um asterisco, é porque está dizendo que é para excluir o zero. Então vamos supor, se aqui tivesse um asterisco bem aqui, ó, esse zero aqui tu podia excluir, beleza? Por quê? Porque esse asterisco representa que é para excluir o zero. E se fosse nos inteiros, a mesma coisa, né? Desse um asterisco aqui, você exclui o zero, não inclui o zero. E se tiver um tracinho negativo, é porque são os negativos, né? Ou seja, os não positivos. E tiver a junção dos dois, é porque exclui o zero e são só os negativos. E a gente representa os inteiros, né, como sendo um z com uma perninha a mais também. Quando a gente fala dos racionais, os racionais aí representam aquele conjunto de números que a gente consegue escrever na forma de fração. Então, por exemplo, eu coloquei aqui A sobre B, não é uma forma genérica assim. Então pode ser 2 sobre 1, que é 2, né? Então, qualquer número que você conseguir escrever na forma de fração representa os racionais. Quando a gente fala dos irracionais, é totalmente o contrário dos racionais, né? É aquilo que a gente não consegue colocar na forma de fração. Por exemplo, π, raiz de 2, raiz de 3, são números que não são exatos, né? Tipo assim, π, por exemplo, π não é 3,14, é porque é uma aproximação, né? Não é uma dízima periódica, por exemplo, que tem um conjunto, uma sequência, na verdade, de números. Não, π é 3,14, nananana, tá? Então, aqueles que a gente não consegue escrever na forma de fração representam os irracionais. E os reais? Os reais contêm todos os conjuntos anteriores. Então, simplesmente isso. Os reais contêm todos os conjuntos anteriores. Então, os irracionais, os racionais, os inteiros e os naturais. Beleza? Quando a gente representa aqui na forma de diagrama, fica da seguinte forma. Os naturais, né, que eu botei aqui com essa partezinha menor. Aí, por fora, tem os inteiros. Depois a gente tem os racionais. Depois a gente tem aqui os reais cobrindo todo mundo. Um detalhe, os irracionais, você vê que ela está fora meio que de todos aqui, né? Menos dos reais. Por quê? Porque os reais englobam todos os conjuntos. Só que os irracionais, eles meio que ficam à parte, né? Porque são aqueles que a gente não consegue escrever na forma de fração. Então, você representa dessa forma. Os irracionais só estão dentro, né? Estão contidos aqui nos reais. E um detalhe, o conjunto dos reais é formado pelos conjuntos dos números racionais e irracionais. Ou seja, os reais representa o quê? Q união I. Ou seja, tá aqui, ó. É formado pelos conjuntos dos números racionais e irracionais. Ou seja, a junção dos racionais com dos irracionais. Esse U aqui significa união, né? A junção desses dois conjuntos. Então foi isso aí, foi boa.